Diário possível, mas inventado. Data daquele instante em diante. Local. Lá, enfim chegamos. Eu tenho esse mau hábito de fracassar ao menos uma vez por dia. Eu sou tão hábil nesse ato dramático do fracasso que eu posso até passar uma receitinha que cada um adapta a seu gosto. Os ingredientes são algumas metas, possíveis ou não, um pouco de tédio ou preguiça, doses generosas de desorganização e o ingrediente principal, 1 tonelada de fantasia de que viver é como escalar uma montanha, que tem um pico e que você vai chegar lá e cumprir o desafio. Daí você pega isso, mistura tudo e fracassa. Simples, né? Dá para consumir de uma vez só ou em pequenas quantidades no decorrer do dia. Quando a gente ouve essa palavra, fracasso, parece que está diante de algo significativo, enorme. Os meus fracassos não. Em geral são miudinhos, prosaicos, banais. Dizem respeito às coisas mais elementares da vida. Só que esses fracassinhos vão se juntando, sabe? Um aqui de manhã, outro depois da aula, 2 no fim da tarde. E quando eu vejo, eu olho para mim mesma e penso, você nunca consegue. Tudo sempre dá errado porque você é X, Y ou Z. E aí eu encaixo nas variáveis todas as formas possíveis de autodepreciação. Você é preguiçosa, você é desorganizada, você é pretensiosa, você é arrogante. A lista segue e dói. Como suportar ser eu, essa loser, essa pessoa que não consegue ser nada do que se propõe a ser e fazer nada do que pretende fazer? Eu fiz a agenda da semana e não cumpri? Fracassei. Eu disse para mim que ia dormir cedo e não dormi? Fracassei. Eu jurei comer direito, poupar mais dinheiro, ler 20 páginas por dia e não fiz? Oi, fracasso. O meu aluno não aprendeu as maravilhas da sintaxe em 5 minutos? Cacete, fracassei de novo. Tá acontecendo uma coisa muito engraçada. Eu tô fracassando em escrever sobre o fracasso. Então, eu resolvi começar por aí. Qual o problema que eu tenho aqui? Eu já pensei muito sobre isso e tenho várias opiniões. Também já falei muito sobre isso. E não aguento mais me ouvir falando disso. Vocês sabem o que eu vou dizer. Fracasso nem existe. Fracasso é só uma perspectiva sobre a expectativa, seja a sua, seja dos outros. As duas doem de jeitos diferentes. Você não cumpre a expectativa, você fracassou. Mas como eu já disse, quem disse que isso não era exatamente o que tinha que acontecer? Eu cheguei aqui na minha vida, e olha que não é nenhum exemplo de sucesso, viu? Por conta dos meus fracassos. Pela perspectiva do sucesso, eu posso dizer que fracassei em 6 relacionamentos que eram para sempre. Fracassei em ser uma atriz famosa, ou diretora famosa, ou mesmo uma dramaturga famosa. Fracassei em ter uma profissão. O que você faz? É a pergunta mais difícil de responder, até hoje. Fracassei em ter casa própria. Eu, modo de favor. Fracassei em ser estável financeiramente. Eu nunca sei se meu dinheiro vai durar até o final do mês. Fracassei em inúmeros projetos, alguns a olhos vistos. Ou seja, não prosperei, não venci, não tive sucesso, não juntei 1 milhão, não viralizei, não lacrei, não iluminei, não me autossuperei, não venci obstáculos, não sou referência de nada, não dei certo na vida. E antes que vocês se preocupem com a minha saúde mental, ou se eu estou deprimida, eu vou avisar que eu sou o retrato do fracasso. E acho isso um sucesso imensurável. O fracasso é autocentrado.
Ele depende de mim para existir. Depende do meu olhar e da minha interpretação sobre como as coisas se encaixam. Agora em junho, por exemplo, eu decidi parar de dar aula no ensino médio. Sabe por quê? Porque eu achei que eu estava fracassando naquilo que é mais caro para mim, que é ensinar. Eu fui percebendo em mim uma impaciência, uma irritação, uma falta de vontade e de escuta. E daí eu senti que eu estava começando a ladeira abaixo do fracasso e saí. Agora pensando, eu acho que eu não fracassei. Eu mudei. A escola mudou e a gente entrou em descompasso. Ou seja, eu estava me sentindo um fracasso porque eu estava desencaixada de uma coisa na qual eu talvez nem acredite mais. Sou eu que fracassei mesmo? Ou a escola em que eu acredito? O fracasso está associado a essa culpa de não ser o que a gente acha que é ou que deve ser também. Mas como nesse caso aí, às vezes a gente só mudou e não cabe mais. E agora mesmo eu estou notando que mais uma vez eu estou engessando as coisas na regra do que deve ou não deve ser. Pior, na regra do que eu devo ou não devo ser. Quem me disse isso? O pequeno carrasco que mora numa curva do meu cérebro, certamente. Porque o fracasso depende daquela metáfora de que existe uma montanha, seja uma pequenininha, seja o Everest, a ser escalada. E quem cria essa metáfora? Eu sozinha? Pretensiosa. O desmonte dessa metáfora veio com a releitura de um livro. Quando eu li A Morte de Ivan Ilitch lá atrás, quando eu era uma quase adolescente, eu não tinha reparado numa passagem. Para quem não sabe, o livro conta a história de um cara, o Ivan Ilitch, um funcionário público medíocre, casado sem amor e sem afetos. Esse cara simplesmente adoece e percebe que vai morrer, o que deixa ele bem indignado. Acontece que quando a morte vai chegando, ele começa a pensar sobre a própria vida, que ele achava que tinha sido super bacana, bem-sucedida, uma vida cheia de conquistas, o cargo, a família, a casa bem decorada, de acordo com o gosto dos outros, inclusive. E num certo momento ele percebe. E aquele trabalho morto, e as preocupações de pecúnia, e assim 1 ano, 2, 10, 20, sempre o mesmo. E quanto mais avançava a existência, mais morto era tudo. Como se eu caminhasse pausadamente, descendo a montanha, e imaginasse que a estava subindo. Foi assim mesmo. Segundo a opinião pública, eu subia a montanha, e na mesma medida a vida saía de mim. E agora, pronto, morre. Esse pedacinho do livro foi uma bomba na minha cabeça. Não que ele esteja falando algo com que eu nunca tenha me deparado, que são esses questionamentos que eu faço sempre. Mas parece que a clareza com que ele expõe essa falácia do sucesso e do fracasso é lindíssima. E vem num momento tão crucial, o da morte, em que a questão é: o que eu fiz da minha vida? Eu achei que eu estava subindo quando eu estava descendo a montanha, esvaziando o que havia de vida. O que eu achei que era sucesso não era, era a morte. Eram as pedrinhas com que eu estava forrando o caminho para morrer. No meu caso, literalmente, porque 1000 vezes o preço de não fracassar é não viver naquilo que a vida tem de significativo, que é tão simples. Quem a gente ama e por quem a gente é amada. Nada disso é uma montanha, uma meta, um degrau. Quantas vezes, eu sei, são inumeráveis. Eu não conversei com a minha amiga, eu não fui beber com meu amor, eu não almocei com os meus pais, eu não vi meus sobrinhos, eu cancelei a festa, eu não recebi a visita de quem eu não vejo há tempos, porque eu estava ocupada cumprindo as metas para não me sentir um fracasso. E eu estava achando que eu estava subindo e estava descendo a um lugar sozinho, triste, cinzento, em que não tem afeto, nem alegria profunda, nem nada. Só a sensação muito breve de tarefa cumprida. Um sucesso. Se eu tivesse a autoestima de um homem hétero branco, eu diria: eu sou um Ivan Ilitch ao contrário.
mas eu não tenho essa autoestima toda, não. Aliás, nem quero. Também não quero dizer com isso que eu sou um Brás Cubas, que não narra perto da morte. Narra já morto, uma vida bem bosta, parecendo que ele foi um sucesso estrondoso. Mas é que num dado momento, ou melhor, nem foi um momento. Tô me recusando hoje até fazer turning points nesse texto, porque pontos de virada também são uma marca do sucesso. Aquele momento que o nosso herói entende, muda de perspectiva e transforma a sua vida. Não aconteceu. Ou pelo menos não foi um momento. Bom, se teve um momento foi agora, nesse instante, que eu percebi que isso foi mudando e agora eu tô contando para vocês. Todo o resto é rearranjo para dar dinâmica na história. Então, isso foi mudando e eu fui olhando para minha trajetória de outro jeito. Acho até que pode ser um jeito fantasioso. Talvez eu possa ser acusada de autoleniência ou autocomplacência. Isso seria realmente um fracasso. Mas nem isso me importa muito. Importa de que lado eu resolvi olhar os meus fracassos. E eu resolvi olhar assim. Amei profundamente muitas pessoas na minha vida. Algumas delas a ponto de construir futuros possíveis, caminhar ao lado por um tempo, conviver diariamente. Foi intenso. Em algum lugar o conceito de para sempre se fez presente. Duraram o que duraram, deu certo no que foram. A vida nos transformou e tudo que eu sei de amor eu aprendi com essas pessoas que eu amei. E vocês sabem, em algum lugar eu ainda amo. Tenho muitos interesses e persigo eles. Um deles é o teatro, a escrita, mas tenho tantos outros. Uma vez uma professora me disse que se eu não escolhesse uma área de atuação e continuasse fazendo de tudo, eu me condenaria a ser medíocre em tudo. Ela foi solenemente ignorada. Eu vivo para aprender novas coisas e eu me movo por isso. Menos do que ser excelente, eu quero aprender, aproveitar as coisas e ir me interessando pelo que se apresenta. E isso faz com que eu jamais consiga ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. Aliás, eu não consigo ficar nem 5. Ser assim não me deu uma profissão. Me deu muitas. Em algumas eu sou boa e feliz. Em outras eu sou só feliz. Em outras, nenhum dos dois. Mas daí eu abandono. Isso me importa mais atualmente. Eu nunca quis morar no mesmo lugar. Eu nunca quis ter algo fixo. Então, juntar dinheiro, lutar para ter uma casa própria, nunca fez sentido. Eu moro onde posso e onde parece fazer sentido com o que eu estou vivendo no momento. O que eu tenho de mais fixo na minha vida são as minhas amizades. Minhas amigas me estendem a mão e me dão abrigo. Eu acho uma sorte muito grande. Como eu não tenho profissão, eu também não tenho emprego. O jeito motivacional de dizer isso seria: eu crio os meus trabalhos, eu aceito as oportunidades. Mas isso é uma bobagem. Eu gosto de me comunicar e eu escolho fazer isso de vários modos e vou escolher ainda de jeitos que eu ainda nem sei. Não abri mão disso nunca, nem por estabilidade. Eu vivo com o que me basta, eu vivo com pouco e eu sou muito sortuda. Eu nunca permaneço em nada que não faça sentido para mim. Não tenho problema em abandonar projetos que fizeram sentido e depois deixaram de fazer, independente do suposto sucesso que eles fazem. Para mim, ficar uma coisa sem sentido que seria um fracasso. Como nas relações. Esses projetos não deram errado. A vida mudou. Eu também mudei. Eu abandono. Com essa minha própria perspectiva sobre a minha trajetória no devido lugar, resta lidar com a expectativa dos outros. Mas na verdade não. A expectativa é dos outros. Eles que lidem. Eu já estou lidando com o que eu sou e com as minhas inúmeras derrotas, que eu redesenho como eu quero ou como eu consigo. E a minha única expectativa é conseguir estar presente em cada escolha, para lá na frente eu olhar e poder dizer: foi uma escolha, dentro das minhas possibilidades, e eu estava lá presente. Foi o que deu. Foi o que deu é uma frase de derrotado. Que bom. Nós, os losers, somos um pouquinho mais felizes
quando a gente aceita isso. Eu fiquei pensando o quanto de vanillite existe em mim quando eu planejo, calculo e faço as contas. E que eu vivi 30 anos fazendo a mesma coisa e nem por isso eu sinto que foi um sucesso. E o quanto eu não quero esse russo colado em mim, porque eu não quero que o pico ou o vale seja só a morte. Eu quero a vida com sentido, e ela não é uma montanha. Acho que tá mais para um rio mesmo. Um riachinho daqueles bem marotos que contornam pedrinhas quando dá e quando não dá formam umas lagoas. Essas pequenas lagoinhas cheias de peixes minúsculos, girinos e aguapé. O meu café com conversa, um papo sobre livros, uma risada que vem do nada, uma tarde preguiçosa. Isso é vida. Não montanha, não desafio, não um traçado em linha reta diretamente para o nada. Eu vou mudar então aquele começo. Não, eu não fracasso nenhuma vez ao dia. Eu vivo conforme me cabe viver. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, você pode mandar um pix de qualquer valor para anarocha com 2x@gmail.com. E para saber mais, entra lá em diariopossível.com. Ana, eu acho que não ficou bom. Não deu certo, não consegui. Ai, Tati, foi o que deu. O que tem para hoje. Para!